tá sendo quebrada desde o primeiro round de jogo, eu vou ser obrigado a upar no 5-2, tá? Que é péssimo, porque aqui você começa a tomar muito dano. Infelizmente, a gente vai ser obrigado a upar no 5-2. E vai ser. Nossa, vocês viram o tamanho do cara de Cook, você tá muito fraco, pô. Aqui eu penso, pô, vou levar dinheiro pra caramba. 4 de gold e 2 recipes. E é isso, velho. Seguimos. Encontramos mais um caçador, que é ótimo pro nosso aféliozinho. A gente trocou, ó, 2, 3, 4. Que bizarro, velho. E esses são nossos itens, essa é a nossa compra por enquanto. E, assim, o pior de tudo agora, nesse ponto do jogo, é que eu não vou encontrar Ashe, eu não tenho dinheiro suficiente pra encontrar Ashe 2, e tem 2 caras de Ashe no lobby. E eles já bateram a Ashe. O que significa? Você sabe o que significa? Pois é, mano, a gente vai ter que jogar com a Félis, velho. Vai ter que ser com a Félis, é o que dá. Pensando aqui, visando o top 6, mano. Já falei pra vocês, mano, visando o top 6. O plano seguinte, minha vocês, nossa economia tá completamente quebrada. Eu não consigo bater a Ashe. Eu tava certo, né? Ainda bem que eu não vendi uma Félis. Eu tava no setzinho. Temos um Azir, que é uma peça forte, né? Pra ser Azir. Vou colocar ele no campo. Cada round é uma vitória. Aí esse cara é o cara que tava muito fraco, eu falei pra vocês, ele começou a entrar nesse stage 7. Ramon Cavalcante, teu microfone, bicho. Tá meio bugado. Desliga aí, por favor. Pessoal, boa noite. Dá para escutar? Sim. Sim, professor. Certo. Pronto. Escutem, esqueci de falar aqui. Eu vou enviar as notas, todas as notas, no grupo do WhatsApp, tá? Eu vou preencher ainda as notas, a primeira nota e a segunda nota. Eu vou enviar no grupo. Aí vocês olham se tem algum problema com a nota. Certo? Porque a turma é muito grande. Eu vou fazer isso de uma vez, tá? Certo? Depois envio no grupo aí, no WhatsApp. Pronto. Então vamos começar. Então, uma equação diferencial ordinária linear de ordem n é uma equação da forma, desta forma, tá? Quem vai estar entrando? Aqui aparece a derivada de ordem n mais uma função que depende de x vezes a derivada de ordem n-1 mais uma função que depende de x vezes a derivada de ordem n-2. E aí vai, não? Continua aqui. Aqui uma função que depende de x vezes a derivada. Não, vezes y, não? Na hora aqui seria a derivada de ordem zero, não? Que é a função y, não? Menos b de x. Certo? Onde, claro, a n-1, a n-2, a n-3, a 0 e b são funções de R em R. Certo? Bom, então, vamos lembrar aqui o que é uma solução de uma EDO. Neste caso, de uma equação, não? Linear. Só para lembrar aqui, tá? Por exemplo, aqui. Verifique se y1 e y2 são soluções desta equação diferencial ordinária. Claro, esta é linear, não? Certo? Então, como que verifico quando que y1 e y2 são soluções desta equação diferencial? O que você tem que fazer? A primeira coisa, você vai trocar y por y1. Então, você tem que verificar se a segunda derivada de y1 mais 2 vezes a derivada de y1 mais y1, isso vai dar 0. Certo? Se você verifica isso, que dá 0, então y1 é uma solução. A mesma coisa com y2.
Temos que verificar se a segunda derivada de y2 mais 2 vezes a primeira derivada de y1, de y2, mais y2 é igual a zero. Certo? Então, vamos verificar. Vamos começar por y1. Vamos ver aqui. Alguém está entrando. Então, vamos ver aqui. Então, peguemos y1. Lembremos que esse vai ser 2 vezes exponencial de menos x. Menos x. Calculemos a primeira derivada de y1. Todo mundo sabe a primeira derivada. A primeira derivada, a segunda derivada de y1, certo? Logo, a gente bota aqui. A segunda derivada de y1 mais 2 vezes a primeira derivada de y1 mais y1. Certo? Esta é a segunda derivada. Aqui. Mais 2 vezes a primeira derivada de y1, que está aqui. Mais y1. Isso vai dar zero ou não? Vamos verificar, não? Aqui fica menos 4. 2 exponencial de x, menos 4 exponencial de x, mais 2 exponencial de menos x. Isso vai dar zero. Logo, y1 é uma solução da EDO. Certo? E a gente faz a mesma coisa com y2, não? Claro, lembre que a derivada de exponencial de a de x, não? Esta daqui é uma função que depende de x. Quem é a derivada aqui? Regra da cadeia. A derivada exponencial, que é a mesma, vezes a derivada de a de x. Tá aqui. Certo? Você vai aplicar esta fórmula aqui, quando vai derivar. Quando deriva a primeira derivada. A segunda derivada, você vai aplicar aqui. Tá? Agora, y2. y2 vai ser x vezes exponencial de menos x. Calcula a primeira derivada de y2. Calcula a segunda derivada de y2. Fica dessa forma. Certo? Aqui temos a primeira derivada de y2, a segunda derivada de y2, certo? Então, aqui temos a segunda derivada de y2, mais 2 vezes a primeira derivada de y1, mais y2. É só trocar aqui, não? Aqui é a segunda derivada de y2. Esta parte daqui. Mais 2 vezes a primeira derivada. Esta parte daqui. Mais y2. Este 2 multiplica, certo? Aí você vai verificar. Você verifica e isso vai dar zero. Se dá zero, quer dizer que y2 é uma solução desta equação diferencial ordinária linear. Certo? Novamente, lembre a derivada da exponencial da de x. E a derivada de um produto. Tá? Não esqueçam essas fórmulas. A derivada exponencial, a derivada de um produto. Apliquei aqui, né? A derivada de um produto aqui. Aqui também a derivada de um produto aqui. Tá? Pronto, então, y1 e y2 são soluções. Certo? Tudo bem. Mas você pode se perguntar, não? Existem outras soluções desta EDO, além das que a gente viu? Vai existir, não? Aqui está um pouco borroso, mas tudo bem. Aqui, por exemplo, aqui. A terceira solução vai ser 10 exponencial de menos x. A quarta solução vai ser 8 vezes x exponencial de menos x. A quinta solução vai ser 12 vezes exponencial de menos x, mais 5 vezes x exponencial de menos x. Você pode verificar. y3, y4 e y5 são soluções desta equação diferencial ordinária linear. Você vai verificar. Mas observe que estas soluções y3
ela se escreve da seguinte forma. 5 vezes 2 exponencial de menos x. Esta função representa a primeira solução, y1. A quarta solução, y4. Se escreve 8 vezes x exponencial de menos x. Esto representa a segunda solução. 8 vezes a segunda solução. E a quinta solução, 12 exponencial de menos x. Eu escrevo isso daqui como sendo 6 vezes 2 exponencial de menos x. Aqui, 5 vezes x exponencial de menos x. Este representa a primeira solução, y1, e este representa a segunda solução. Então, o que você percebe? A terceira solução, a quarta solução e a quinta solução dependem de y1 e y2, não? Certo? Então, a gente pode afirmar, de forma geral, qualquer solução desta equação diferencial ordinária linear se escreve desta forma, como uma combinação linear de y1 e de y2. Este C1 e C2 são constantes. Você pode escolher qualquer número aqui. C1 pode ser 5, 4 aqui. C1 pode ser 8, 9, qualquer constante. Ainda representa uma solução. Certo? Esta é a solução geral. Qualquer solução desta equação se escreve dessa forma. Sempre. Certo? Então, as soluções y1 e y2 são chamadas soluções linearmente independentes. Certo? Claro, o que significa soluções linearmente independentes? Vamos ver aqui a definição. Dizemos que K soluções, lembre que são funções, de uma equação diferencial ordinária linear, são linearmente independentes se esta equação, aqui lambda1, um número real, vezes y1, lambda2 vezes y2, mais, continua, lambda k vezes yk igual a 0. Se isso daqui implica que lambda1 é 0, lambda2 é 0, todos os lambdas são 0. Se você provar isso, você está provando que as K soluções são linearmente independentes. Este conceito tem a ver com vetores, né? Observe que o conceito acima lembra a definição de K vetores linearmente independentes. Se você lembra cálculo vetorial, não? Aparece o conceito, não? De K vetores linearmente independentes. E esse daqui é a condição, não? Se a partir daqui você provar que as constantes são 0, você está provando que y1, y2 até yk são soluções linearmente independentes. Certo? Alguma pergunta? Alguma pergunta, dúvida? Até aqui? Não, professor. No momento, não. Certo. Então, o que significa que as soluções são... as soluções são linearmente independentes? Tem um significado. A mesma coisa que vetores, não? Eu botei aqui só... O que quer dizer a definição de soluções linearmente independentes? LI, não? Vamos supor que temos 3 soluções. Vamos supor. Linearmente independentes. Certo? Então, o que significa que sejam linearmente independentes? Significa que, se você pegar a primeira solução, a primeira solução nunca se escreve como uma combinação linear de y2 e y3. Para qualquer C1 e C2, hein? Você não vai escrever, não. Se você pegar a segunda solução não se escreve como combinação linear das outras soluções. A mesma coisa para y3.
Então, y3 não se escreve como uma combinação linear de y1 e y2. Para qualquer C1 e C2, né? Certo? Significa isso, tá? Pronto, então, como verificar se K soluções, certo? K soluções são soluções LI, linearmente independentes? Como que a gente verifica isso? Claro, temos a definição, né? Mas a gente tem outro resultado que é mais fácil, não? Para verificar quando que K soluções são linearmente independentes. Então, para isso, precisamos da seguinte definição. Esta definição. Então, sejam K soluções, y1, y2 até yk. Certo? K soluções de uma equação diferencial ordinária linear. O Wronskiano dessas soluções no ponto X é dado por W. Então, W, X, aqui as K soluções. Vai ser o determinante de uma matriz de ordem K por K. Esse K tem a ver com as K soluções, né? Então, o determinante de uma matriz K vezes K. K linhas, K colunas. Então, quem que é a primeira linha? A primeira linha são as K soluções. A segunda linha corresponde à primeira derivada das K soluções. A segunda linha. A terceira linha corresponde à segunda derivada das K soluções. E aí vai. A última linha corresponde à derivada de ordem K-1 das K soluções. Então, aí temos uma matriz de ordem K por K. Certo? Então, temos esse conceito wronskiano, né, das soluções. Tudo bem. Aí vocês perguntam, para que serve, não? O wronskiano? Vamos ver, não? Aqui temos um teorema. Resposta. Para que serve o wronskiano? Uma condição necessária e suficiente para que K soluções, certo, de uma EDO linear sejam LI, linearmente independente, é que seu wronskiano seja não nulo para todo X. Certo? Então, se você provar que o wronskiano é diferente de zero para todo X, você está provando que as K soluções são linearmente independentes. Certo? Tudo bem. Peguemos exemplos aqui. Vamos ver aqui. Saiu um pouco ruim a imagem, tudo bem. Exemplo 1. Verifique se y1, y2 e y3 são soluções linearmente independentes desta equação diferencial ordinária. Bom, pelo problema, eles já são soluções. Você pode verificar que são soluções. Certo? O problema é provar se são soluções linearmente independentes. Certo? Então, o que a gente faz? Primeiro, observe que temos K igual a 3. 3 soluções. Certo? Então, o wronskiano, no ponto X, das 3 soluções, vai ser o determinante de que matriz? De uma matriz de ordem 3 por 3. Quem que é a primeira linha? Você pega as 3 soluções. Quem que é a segunda linha? Você pega as derivadas das 3 soluções, as primeiras derivadas. Depois você pega a segunda derivada das 3 soluções. Certo? Pronto. Então, vamos ver aqui. Aqui temos as 3 soluções. y1, y2 e y3. Calculamos a derivada. Derivada de 1 é zero. Derivada de seno é cosseno. Derivada de cosseno é menos seno. Calculamos a segunda derivada das soluções, que é a derivada da primeira derivada, não? De aqui, não? Derivamos de novo isso. É zero. Que é a derivada de cosseno? Menos seno.
que é derivada de menos seno, menos cosseno. Pronto. Essa é a matriz. A partir de aqui, você pode usar qualquer técnica de calcular o determinante. Qualquer método, não? Certo? Calcula aqui o determinante. O determinante daqui vai dar menos 1. Certo? Aqui usei um método como se chama? Esqueci o nome do método. O método é assim. Quando você tem uma matriz 3x3, não? Você pega a coluna ou linha que tenha mais zeros. Aí você analisa, não? Aqui só tem um zero. Esta linha, não. Aqui só tem um zero. Aqui esta coluna, aqui tem 2 zeros, pronto. Começo aqui, nesta coluna. Como que é a fórmula? A fórmula é a seguinte. Se você pegar esta linha, começa assim. Quem vai ser o determinante desta matriz? Aqui. Pega 1. Vai ser 1 vezes, aqui, 1 vezes o determinante de uma matriz. Quem que vai ser essa matriz? Se você pegou 1, a partir daqui você elimina a primeira coluna e a primeira linha. Aí tem uma matriz. Pronto. Essa vai ser esta matriz. Vai ser 1 vezes o determinante desta matriz. Certo? Está aqui. Mais, pela fórmula, não. Seria menos, porque sempre mais, menos, mais. Seria este daqui, menos 0 vezes o determinante de uma matriz 2x2. Quem vai ser essa matriz? Se você está aqui, elimina esta coluna e elimina esta linha. O que sobrar é a matriz. Certo? Que seria a matriz seno de x, cosseno de x, menos seno de x, menos cosseno de x. Certo? Então vai ser menos 0 mais o determinante desta matriz. Mas, como é 0, vai ser 0. Aí continua. Aqui mais. Mais, continua, mais 0 vezes o determinante de que matriz? Elimina esta linha, esta coluna e esta linha. Vai ser o determinante desta matriz. Mas como é 0, 0 vezes o determinante desta matriz vai dar 0. O que fica só este daqui. Certo? Essa é uma fórmula para determinar o determinante. Como aqui é 1, tudo bem, fica este determinante. Calcula aqui o determinante, uma matriz 2x2. Isto por isto, menos isto por isso. Isso vai dar menos 1. Diferente de 0. Portanto, y1, y2 e y3 são soluções linearmente independentes. Certo? Ficou claro? Professor, eu poderia usar qualquer outro método para resolver matriz? Pode usar, sim. Pode usar, sim, claro. Mas não esqueça as contas, hein? Se aqui der, pelo menos, com este método dá menos 1. Se na resposta de você deu menos 2, não tem problema. Tenha cuidado com as contas. Tá? Tenha cuidado com as contas aí. Claro, se deu menos 2, não é o determinante dessa matriz. Certo? Mas pode usar, tem um método que aumenta aqui, não? As linhas, não? E calcula as diagonais, não? Certo? Mas tudo bem, pode usar esse método. Pronto, exemplo 2. Verifique se as soluções y1 e y2 desta equação diferencial são linearmente independentes. A gente já verificou que são soluções, não? Temos que verificar que sejam soluções linearmente independentes. Vamos usar o Browskiano, não? Neste caso, o K igual a 2, não? Só tem duas soluções. Então, o Browskiano, no ponto X, das duas soluções, é o determinante de uma matriz de 2x2. Quem que é a primeira linha? São as soluções. Quem que é a segunda linha? As derivadas das soluções. A primeira derivada.
Pronto. Acabou. Certo? Aqui vamos ver. Aqui temos as soluções. Aqui a derivada das soluções. Calculo determinante aqui. Sim, claro, tem que simplificar, né? Na prova, na segunda prova, tem alunos que colocam, por exemplo, aqui, vamos supor aqui, não? Aqui, pronto. Professor, isto vai dar diferente de zero. Como que dá diferente de zero? Não estou vendo, não. Tem que simplificar. Simplifique. Simplifique. Certo? Claramente aqui, isto vai dar diferente. Se ficou aqui, vai dar diferente de zero. A exponencial nunca é zero. Tá? A exponencial sempre é diferente de zero, para todo x. Certo? Pronto, então, portanto, y1 e y2 são soluções linearmente independentes. Certo? Essa aqui é a propriedade exponencial, né? Exponencial de A vezes exponencial de B é exponencial da soma. Acho que aparece aqui, né? Exponencial de menos x e exponencial de menos x. Vai ser exponencial de menos 2x. Certo? Certo? Pronto, vou ver aqui. Saiu um pouco ruim aqui. Bom, lembremos que uma equação diferencial ordinária linear de ordem n é sempre desta forma, não? A gente já sabe, é sempre desta forma. Bom, quando b de x é igual a zero, a equação diferencial ordinária linear é chamada equação diferencial ordinária linear homogênea. Certo? Olha, aqui uma observação. Também existem equações diferenciais ordinárias homogêneas, né? Que é totalmente diferente deste conceito. Tá? Não confundam os dois, não. Tá? Aqui temos uma equação diferencial ordinária linear homogênea. É quando b de x é igual a zero. Também existe a equação diferencial ordinária homogênea. São totalmente diferentes, mas aparece a palavra homogênea. Certo? Tudo bem. Aqui uma observação. Observe que a equação diferencial ordinária linear homogênea, né? Que é dessa forma, o b de x igual a zero, tem pelo menos uma solução. Ela vai ter uma solução. Quem vai ser essa solução? Uma solução a gente chama de trivial, não? É a função nula, não? Y de x igual a zero. É uma solução, vamos verificar, não? Quem que é a primeira derivada de y? É zero. Quem que é a segunda derivada de y? É zero. A derivada de ordem n vai ser zero. A gente bota aqui é zero, aqui é zero, aqui é zero, aqui é zero. Tudo vai dar zero. Pronto, é a solução. Tá? Assim, y igual a zero é uma solução da equação diferencial ordinária linear homogênea. É a mais simples, né? Tudo bem, mas quantas soluções uma equação diferencial ordinária linear homogênea tem? Bom, pelo menos tem uma, né? A gente encontrou uma, né? Mas tem quantas? Resposta. Existem N soluções, y1, y2, yn, linearmente independentes da equação diferencial ordinária linear homogênea, dessa forma. Sempre existe N soluções linearmente independentes com a seguinte propriedade: qualquer solução desta equação diferencial ordinária, que é linear homogênea, é uma combinação linear das soluções linearmente independentes. Se escreve dessa forma sempre. Tá?
lambda 1, lambda 2 são números reais. Certo? Qualquer solução desta equação é sempre uma combinação linear das soluções linearmente independentes. Certo? Claro, esse é um teorema, tudo bem, não? Esse aqui é um teorema, tá? Tudo bem aqui. Então, como encontrar uma solução de uma equação diferencial ordinária linear homogênea? Como que a gente vai encontrar as soluções? Bom, a gente vai começar por um caso particular primeiro. Certo? Então, aqui temos a equação diferencial linear homogênea, não? Então, a gente vai estudar só o caso em que estas funções são constantes. Este é um número. Aqui também uma constante. Certo? Então, eu vou chamar isto de... Se este daqui representa um número, vou chamar por Cn-1. Se este representa um número, vou chamar de Cn-2. E aí vai. Estas são as funções constantes, tá? Então, esta equação é chamada equação diferencial ordinária linear com coeficientes constantes. Então, a gente vai estudar este caso. Tá? Um caso particular. Quando as funções an-1, an-2, a0 são constantes. Tá? Por exemplo, aqui. Observe este exemplo daqui. Esta equação, será que é uma equação diferencial linear com coeficientes constantes? Aqui aparece a terceira derivada. Tudo bem. 5 vezes a segunda derivada. Tudo bem, este daqui é constante, 5. X vezes a primeira derivada. Esta função representa uma função constante? Claro que não. Ele está variando, não? X igual a 1 fica 1, x igual a 2 fica 3, x igual a 4 fica 4. Esta não é constante. Então, esta equação não é uma equação diferencial ordinária linear com coeficiente constante. E esta equação? Aqui aparece a terceira derivada, 3 vezes a segunda derivada, constante aqui, 4 vezes a primeira derivada, constante, 4. E aqui, seno de x vezes y. Este daqui não é constante. Vai depender de x, hein? Certo? Então, esta equação não é uma equação diferencial ordinária linear com coeficiente constante. Agora, esta equação. A segunda derivada, a primeira derivada vezes uma constante, 1, mais 7 vezes y, aqui constante, pronto. Isto se representa uma EDO linear com coeficientes constantes. Ficou claro o que é uma equação diferencial linear com coeficientes constantes? Ficou claro, né? Certo? Então, tudo bem. Vamos ver aqui. Como encontrar uma solução de uma equação diferencial ordinária linear com coeficiente constante? Vamos ver. Como que a gente encontra a solução? Resposta. Então, peguemos a equação, a EDO, não? Linear com coeficiente constante. Dessa forma. Aqui é constante, um número que multiplica a derivada de ordem n menos 1, uma constante que multiplica a derivada de ordem n menos 2, aí vai, não? Pronto. Considere o seguinte polinômio. P de z. Esse polinômio é obtido da seguinte forma. Observe a equação. Aqui aparece a derivada de ordem n, certo? Então vai ser z elevado a n, mais Cn menos 1, uma constante. Então, Cn menos 1,
vezes, aqui aparece a derivada de ordem n-1, então vai ser z elevado a n-1, mais, aqui aparece cn-1, n-2, né? cn-2, vezes a derivada de ordem n-2, né? Então aqui vai ser z elevado a n-2. E aí continua. Lembremos que este y representa a derivada de ordem zero, ¿eh? Se tem a derivada de ordem zero, então aqui vai ser C0 vezes z elevado a zero. Z elevado a zero é 1. Só fica constante C0. Certo? Pronto. Aí temos um polinômio. Esse polinômio é chamado polinômio característico da EDO. Certo? Observe que o grau de P de Z é N, né? O grau é N. Então, a gente sabe que um polinômio de grau N vai ter N raízes, sempre. Qualquer polinômio de grau N tem N raízes. Um polinômio de grau 2 vai ter 2 raízes. Um polinômio de grau 3 vai ter 3 raízes. De grau 4 vai ter 4 raízes, sempre. Certo? Bom, então tudo bem. Então, peguemos as N raízes, seja lambda 1, lambda 2, até lambda N. As N raízes de P de Z. Então, o que acontece com as N raízes? Eu tenho N raízes. O que vai acontecer com as N raízes? Acontece dois casos. Pode acontecer que todas sejam números reais, ou pode acontecer que alguma raiz seja um número complexo. Isso pode acontecer. Por exemplo, aqui. Este polinômio. P de Z igual a Z quadrado mais Z menos 2. Se você encontra raízes, vai ser lambda 1, 1 e lambda 2 menos 2. Duas raízes reais. Tudo bem. Agora, neste caso, as raízes de P de Z, Z elevado a 3 mais Z. Você vai encontrar que a raiz, uma raiz real, 0, e duas raízes complexas, I e menos I. Então, neste caso, pelo menos uma raiz é complexa. Certo? Então, a gente vai estudar só o caso em que as raízes são números reais, tá? Só nesse caso. Quando são complexas, é outro caso, mas a gente vai estudar só no caso em que as raízes são números reais. Certo? Então temos as N raízes deste polinômio característico. Mesmo neste caso, não? Acontece o seguinte. Acontece dois casos. O primeiro caso. Se as raízes são todas distintas. Certo? Então, nesse caso, a solução geral da equação diferencial linear com coeficientes constantes, dessa forma, vai ser uma combinação linear de funções exponenciais. A primeira função, exponencial, tá, A1 são constantes, né? A1 vezes exponencial lambda 1x. Esse lambda 1 é a primeira raiz. Mais uma constante vezes exponencial de lambda 2x. Esse lambda 2 é a segunda raiz. Aí você continua da mesma forma. O último vai ser AN vezes exponencial de lambda nx. Esse lambda n é a outra raiz.
Certo? Então, essa é a solução geral. Certo? Peguemos um exemplo. Vamos ver aqui. Este exemplo aqui. Encontre a solução geral desta equação. Observe que a EDO é uma equação diferencial ordinária linear, claro, homogênea, com coeficientes constantes. Calculemos o polinômio, PDZ. Então, como que é o PDZ? Você vai analisar a equação. Aqui aparece a segunda derivada de y. Então, aqui vai ser z quadrado. Mais a primeira derivada de y. Mais z. Menos 6 vezes. Lembre que aqui a derivada é ordem zero. Hein? Então, menos 6 vezes z elevado a zero. Mas z elevado a zero é 1. Menos 6. Este é o polinômio. Esse é o polinômio característico da EDO. Depois você encontra as raízes. As raízes de PDZ vai ser lambda 1 igual a 2 e lambda 2 igual a menos 3. São raízes distintas, não? As duas são distintas. Certo? Então, a solução geral, quem vai ser? Uma combinação linear de funções exponenciais. Quem que é a primeira função exponencial? Exponencial de lambda 1 vezes x. O lambda 1 representa a primeira raiz. 2x. Mais a 2 vezes exponencial de lambda 2x. O lambda 2 representa a outra raiz. Menos 3x. Pronto, essa é a solução geral. Certo? Neste caso, aqui apareceu só duas raízes. Hein? Se tivesse 3, você vai continuar, não? Mais a 3 vezes exponencial de lambda 3x. O lambda 3 é a outra raiz. Se tivesse 4 raízes, você vai continuar. Mais. Certo? Alguma pergunta? Professor, você poderia repetir esse exemplo, por favor? Pronto, então vou repetir de novo. Esta é a equação, certo? Lembra? A segunda derivada de y mais a primeira derivada de y menos 6 vezes y. Certo? Esta é uma equação diferencial ordinária linear homogênea com coeficientes constantes. Podemos aplicar o método. Então, a primeira coisa, encontre o polinômio característico. Como você encontra o PDZ? Aqui, analisa aqui a equação. Aqui aparece a segunda derivada de y. Z quadrado. Mais a primeira derivada de y. Mais z. Menos 6 vezes. O y representa a derivada de ordem zero. Hein? Então, menos 6, z elevado a zero. Mas é sempre 1. Pronto, você encontrou o polinômio característico. Depois, você usa os métodos para encontrar a raiz. As raízes de PDZ são lambda 1, 2 e lambda 2 menos 3. São raízes deste polinômio. Você vai encontrar usando os métodos que você conhece. Certo? Aqui analisa. São distintas? São distintas. Então, estamos no caso 1. Se as raízes são todas distintas, então a solução geral desta equação é dessa forma. Tá? Então, neste exemplo, temos duas raízes. Então, a solução geral, quem vai ser? Uma combinação linear de funções exponenciais. A primeira exponencial vai ser exponencial de lambda 1x.
Quem que é lambda 1? A primeira raiz. 2. Mais a 2 exponencial de lambda 2x. Quem que é lambda 2? É a segunda raiz. Menos 3x. E pronto, essa é a solução geral. Alguma pergunta? Não, professor, ficou claro. Tá. Por isso que eu falei aqui. Se aparece mais outra raiz, né? Por exemplo, lambda 3 igual a 5. Vamos supor, hein? Lambda 3 igual a 5. Então, aqui, quem vai ser a solução geral? Mais A3 exponencial de 5x. Certo? Se aparecem mais raízes, tá? Por isso que está aqui, não? Aqui temos n raízes. Então, a solução geral é uma combinação linear de funções exponenciais. Certo? Quem que é a primeira função exponencial de lambda 1x? Lambda 1 é a primeira raiz. Mais uma constante exponencial de lambda 2x. Esse lambda 2 é a segunda raiz. E aí continua. Até a última raiz. Tá? Mas no caso em que as raízes são todas distintas, né? São todas distintas. Caso 2. Se as raízes de PDC não são todas distintas. Ou seja, pode acontecer que algumas raízes se repetam, né? Se repetem, né? Quer dizer que existem raízes repetidas, né? Certo? Então, como saber se uma raiz é repetida? Como que a gente vai saber isso? Aqui eu vou ter um exemplo. Olha, aqui. Vamos supor que este é o polinômio. PDC será menos 2C mais 1. Encontre aqui as raízes. De grau 2, ele tem que ter duas raízes. Mas as raízes são iguais. Aqui um se repete duas vezes. Você pode tentar. Só tem duas raízes, mas são iguais. Use a fórmula, não? Menos b mais menos, raiz quadrada, b quadrado, menos 4ac sobre 2a. Você vai ver que ela tem duas raízes, mas são repetidas, se repetem, não? Certo? Assim, lambda 1 é uma raiz repetida. E isso é chamado de raiz de multiplicidade 2. Porque aparece duas vezes. Tá? Essa raiz é chamada de multiplicidade 2. Porque aparece duas vezes. Certo? Neste exemplo, PDC, z elevado a 3 mais 3z quadrado menos 4. PDC, grau 3, não? Tem que ter três raízes. Mas ela vai ter três raízes, sim? Só que a primeira é 1. As duas últimas são iguais, menos 2 e menos 2. Certo? Como aqui, a primeira raiz só aparece uma vez, a gente chama isso de uma raiz de multiplicidade 1. O menos 2 aparece duas vezes, é uma raiz de multiplicidade 2. Tá? Mas a equação tem que ter três raízes, né? Ela tem três raízes. Mas você se pergunta, mas como saber se uma raiz lambda tem multiplicidade k, não? Isto é, se lambda aparece, não? K vezes, ou se repete k vezes. Como saber isso? Porque, é assim, tem um exemplo aqui embaixo, olha. PDZ é dessa forma.
z más 3 elevado a 3. Si el polinomio fica dessa forma, ¿cierto? Aquí claramente, ¿cuándo que esto va a ser igual a 0? Você vai encontrar, ¿no? A raíz z igual a menos 3, ¿no? ¿Cierto? Mas dessa forma como está, o expoente vai indicar o número de vezes que se repete a raiz. Dessa forma. Tá? Então, a raiz menos 3 vai aparecer 3 vezes neste polinômio. Certo? Mas, tudo bem, se você multiplicar aqui, se você multiplicar, fica dessa forma, o polinômio. A partir daqui, como você vai saber que a raiz lambda 1 menos 3 aparece 3 vezes? A partir daqui. Como que você vai saber? Dessa forma, assim como está, ou assim como está aqui, ele vai ter, certo? A raiz menos 3 vai aparecer 3 vezes. O expoente indica, não? O número de vezes que aparece como raiz. Dessa forma, tá? Mas, se o polinômio é desta forma, você não tem como saber, não. Tem que fatorar, não? Você vai fatorar dessa forma, aí chega dessa forma. Aí sim, aqui você pode afirmar. Mas às vezes é complicado fatorar, não? Um polinômio de grau 3, não? Ou de grau 4, ou de grau 5, né? Então, como saber se uma raiz tem multiplicidade K? Isto é, não? Se lambda se repete K vezes. Bom, aqui temos um argumento. Saiu um pouco ruim, mas acho que tem aqui. Aqui. Mas está aqui. Olha, seja lambda uma raiz do polinômio característico, certo? Então, dizemos que lambda tem multiplicidade K, ou seja, a raiz aparece K vezes, se a primeira derivada de P deste polinômio em lambda é 0, a segunda derivada de P em lambda é 0, a terceira derivada de P em lambda é 0, aí você continua. Até a derivada de ordem K menos 1 em lambda tem que ser 0. E a derivada de ordem K em lambda tem que ser diferente de 0. Se esse lambda satisfaz isso, você pode afirmar que lambda tem multiplicidade K. Aí fica mais fácil, não? Por exemplo, aqui, olha, eu botei aqui. Olha, vamos supor que lambda tenha multiplicidade K1. O que significa isso com esta definição? Se lambda tem multiplicidade K igual a 1, o que significa? K igual a 1, este daqui tem que ser diferente de 0, né? Então, se lambda tem multiplicidade K igual a 1, então, a primeira derivada de P em lambda tem que ser diferente de 0. Quer dizer que lambda só aparece uma vez. Agora, se lambda tem multiplicidade 2, o que significa isso? Que a primeira derivada de P em lambda tem que ser 0 e a segunda derivada em lambda tem que ser diferente de 0. Então, nesse caso, o lambda vai aparecer 2 vezes como raiz. Tem multiplicidade 2. Se lambda tem multiplicidade 3, o que significa isso? Que a primeira derivada de P em lambda tem que ser 0. A segunda derivada de P em lambda tem que ser 0. E a terceira derivada em lambda tem que ser diferente de 0. Se lambda tem multiplicidade K igual a 4, o que significa isso? Que a primeira derivada de P em lambda tem que ser 0, a segunda derivada de P em lambda tem que ser 0,
a terceira derivada de P em lambda tem que ser zero. E a última derivada, a quarta derivada, em lambda tem que ser diferente de zero. Certo? Isso que fala aqui, isso daqui. Lambda tem multiplicidade K se as K menos 1 derivadas de P são zero e a última, de ordem K, é diferente de zero. A última derivada de ordem K, lambda sendo diferente de zero, então lambda tem multiplicidade K. Certo? Ficou claro aqui? Ficou claro? Professor, vou pedir para o senhor repetir mais uma vez aí, só para dar uma fixada, por favor. Não, por exemplo, se lambda tem multiplicidade K igual a 1, não? Certo? Então, o que tem que acontecer? Que a derivada de P em lambda tem que ser diferente de zero. Automaticamente você afirma, não? Se isso acontece, então lambda tem multiplicidade 1. Quer dizer que ele aparece como raiz uma vez só. Se lambda tem multiplicidade 2, K igual a 2, significa que a primeira derivada de lambda tem que ser zero e a segunda tem que ser diferente de zero. Certo? Se lambda tem multiplicidade K igual a 3, o que significa? Significa que a primeira derivada de P em lambda tem que ser zero, a segunda derivada tem que ser zero e a terceira tem que ser diferente de zero. Entendeu? Se lambda tem multiplicidade 4, o que significa? Que a primeira derivada de P em lambda é zero, a segunda derivada em lambda tem que ser zero, a terceira derivada em lambda tem que ser igual a zero e a quarta derivada tem que ser diferente de zero. Certo? Significa isso. Certo? Em outras palavras, você pega o polinômio, calcula a primeira derivada em lambda. Se é diferente de zero, pronto, multiplicidade 1. Agora, de novo, se a primeira derivada de P em lambda é zero e a segunda derivada de P em lambda é diferente de zero, então a multiplicidade vai ser 2. Se a segunda derivada de P é zero, claro, a primeira derivada de P em lambda é zero, se a segunda derivada em P em lambda é zero, e a terceira derivada em P é diferente de zero, multiplicidade é 3. Certo? Significa isso. Você deriva o P, você vai derivar o P. Certo? De primeira ordem, segunda, terceira, quarta. Quando a derivada em P, de P, não? Em lambda for diferente de zero, pronto. A ordem da derivada vai indicar a multiplicidade. Como aqui, não é? Aqui é 0, 0, e aqui é diferente de zero. Esta derivada é de ordem 3, pronto. Multiplicidade 3. É como aqui. A primeira derivada é 0, a segunda derivada é 0, a terceira derivada é 0, mas a quarta é diferente de zero, pronto. A ordem da derivada vai indicar a multiplicidade, que é 4. Certo? Voltando aqui. Eu expliquei. Pronto, então, voltando ao caso 2. Lembre, o caso 2, o que significa? Se as raízes lambda 1, lambda 2, lambda n, de PDC, não são todas distintas. Certo? Pode ter que uma raiz se repita mais de uma vez, não? Certo? Então, neste caso, como encontro a solução geral? Então, vamos supor. Suponhamos que o polinômio característico tenha uma raiz, lambda, de multiplicidade k. Olha aqui. De multiplicidade k. Vamos supor. Então, a solução geral... então,
se lambda é uma raiz de multiplicidade K, então a gente vai ter K soluções linearmente independentes. Dessa forma. Quem vai ser a primeira solução? Exponencial de lambda x. Esse lambda é a raiz. Quem é a segunda solução? X vezes exponencial de lambda x. Quem que é a terceira solução? X quadrado exponencial de lambda x. Certo? E aí vai. O expoente aqui está aumentando. Né? Aumenta aqui 1, depois aqui 2, até a derivada aqui, esta solução, não? A última solução vai ser x elevado a k menos 1 exponencial de lambda x. Certo? Lembre, o x aqui está aumentando o expoente. A terceira solução aqui vai ser x quadrado exponencial de lambda x. E aí vai aumentando. Certo? A última solução vai ser x elevado a k menos 1 exponencial de lambda x. Certo? Então, essas são as K soluções da equação diferencial ordinária, linear. É para esta raiz de multiplicidade K. Certo? Então, esta construção é feita com todas as raízes. Com cada raiz, você vai encontrar K soluções. Depende da multiplicidade, não? Certo? Logo, a solução geral é uma combinação linear de todas as soluções deste tipo. Você pega todas as soluções e faz uma combinação linear. Essa vai ser a solução geral. Certo? Vamos ver um exemplo aqui. Peguemos este exemplo. Encontre a solução geral desta equação. De grau 3 aqui, certo? Vamos ver aqui. Observe que a EDO é uma equação diferencial ordinária, linear, homogênea, com coeficiente constante. Tudo bem. Encontremos o polinômio característico. Não esqueça, como você encontra o polinômio característico? Você olha a equação. Aqui aparece a derivada de ordem 3. Z elevado a 3. Mais 4 vezes a derivada de ordem 2. 4 vezes Z quadrado. Menos 3 vezes a derivada de ordem 1. Menos 3z elevado a 1. Tudo bem. Z. Menos 18 vezes y. Esta é a derivada de ordem 0. Então, menos 18 z elevado a 0. Z elevado a 0 é 1. Então, este é o polinômio. A partir daqui, você vai encontrar as raízes. Encontrou aqui duas raízes só. Certo? Aqui você vai encontrar duas raízes. Mas ainda falta uma outra raiz. Lembre, o grau vai ser 3 aqui. Então, esse polinômio tem que ter 3 raízes. Certo? Você tentou encontrar, só encontrou 2. Então, quer dizer que uma das raízes aparece 2 vezes. Uma das raízes. Então, encontremos a multiplicidade. Então, vamos ver. Primeiro, encontremos a derivada de P de Z. Que é a derivada de P de Z? 3z quadrado, 8z menos 3. Tá aqui. Quem é a segunda derivada? A 6z mais 8. Pronto. Vamos ver. Então, essa é a derivada de P. Certo? Certo? Agora encontremos a multiplicidade de cada raiz. Alguém está com o microfone ligado aí? Pronto. Certo? Calculei a primeira derivada de P e a segunda derivada. Agora vou encontrar a multiplicidade de cada raiz. Aqui temos 2 raízes. Então, peguemos o lambda 1 igual a 2. Então, vamos analisar. A primeira derivada de P em 2. Quem vai ser? Vai dar
25, diferente de 0. Pronto. A multiplicidade vai ser de ordem 1. A primeira derivada de P, na qual é diferente de 0, indica a multiplicidade. Então, K vai ser igual a 1. Quer dizer que esta raiz só aparece uma vez. Tá? Pronto, K igual a 1. Então, como K igual a 1, o que fala o caso 2? Se o polinômio característico tem uma raiz de multiplicidade K, nos exemplos K igual a 1, então a gente vai ter uma solução, Li, só. K igual a 1. Vai ser exponencial de lambda x. Só esta solução. Porque K igual a 1. Certo? Então, neste caso, como K igual a 1, temos uma solução. Exponencial de lambda x. Neste caso, lambda 2. 2x. É uma solução da EDO. Pronto, tudo bem. Agora peguemos a outra raiz. Menos 3. Vamos analisar a primeira derivada de P em menos 3. Vai dar quanto? Lembre que a primeira derivada de P está aqui, certo? Tem menos 3 aqui. Calcula aqui no menos 3, né? Então, a derivada de P em menos 3 vai dar quanto? 0. Tudo bem? Agora vamos na segunda derivada. A segunda derivada de P em menos 3 dá quanto? Diferente de 0 dá menos 10. Pronto. Esta derivada de ordem aqui 2 indica a multiplicidade. K igual a 2. Quer dizer que lambda 2 igual a menos 3 aparece duas vezes como solução. Se K igual a 2, então a gente vai ter duas soluções linearmente independentes. A primeira quem vai ser? Exponencial de lambda vezes x. Lambda é a raiz, não? Menos 3. Quem que é a segunda solução? X vezes exponencial de menos 3x. Pronto, só aparecem duas soluções. Porque K igual a 2. São soluções da EDO. Certo? Pronto. Para cada raiz, encontrei uma solução aqui. Aqui, duas soluções. Então, a solução geral da EDO, quem vai ser? Você pega todas as soluções LI e faz uma combinação linear. Você pega a primeira solução, aqui a segunda solução e a terceira solução. Você faz uma combinação linear. E essa vai ser a solução geral. Certo? Certo? Alguma pergunta aqui? Não esqueça, não? Se lambda tem multiplicidade K, então a gente vai ter as K soluções. Tá? Aqui a única diferença é que aparece o x aqui, vê? y2x vezes exponencial de lambda x. O próximo vai ser x quadrado exponencial de lambda x. O próximo vai ser x cubo exponencial de lambda x. O próximo vai ser x elevado a 4 exponencial de lambda 4. Aí vai, não? Até a ordem x elevado a k menos 1 exponencial de lambda x. Certo? Só para terminar, aqui temos um outro exemplo. Encontre a solução geral desta equação diferencial. Certo? Então, a partir daqui, eu vou encontrar o polinômio característico, o PDC. Quem vai ser PDC? Aqui aparece a segunda derivada de y, z quadrado, mais 4 vezes a primeira derivada de y, 4z, mais 4. Lembra que aqui a derivada de y é a derivada de ordem 0. Então vai ser 4 vezes z elevado a 0. Pronto, esse é o polinômio. Você encontra... Professor, se ali fosse
y na terceira derivada, aí seria y a z ao cubo, né? Claro, como aqui, sempre aqui, né? Aqui, velho. Z elevado a 3. Porque eu dei uma piscada aí, para não perder as informações. Esse detalhe, para não perder a questão, né? Certo, aqui Z elevado a 3, aqui Z quadrado, né? Entendi. Certo, obrigado. Na verdade, a ordem da derivada se transforma em expoente, né? Entendi. E o y vira z, né? Tá? Pronto, então neste caso, este é o polinômio. Aqui você encontra a raiz. A raiz vai ser menos 2. Como o grau é 2, tem que ter duas raízes. Então vamos ver aqui a multiplicidade. Aqui tá um pouco, a imagem não foi boa, não. Acho que tem, deixa eu ver se tem aqui. Se tem aqui. A imagem não ficou boa, não. Pronto, tá aqui. Ficou melhor ainda aqui. Certo? Então temos o polinômio aqui. Você encontra a raiz, vai ser menos 2. Certo? É uma raiz. Então, encontremos a multiplicidade de lambda igual a menos 2. Como você encontra isso? Calcula aqui a primeira derivada de P. Se a primeira derivada de P em 2, aqui é menos 2, né? Dá um número diferente de 0, então tem multiplicidade 1. Tá? Se a primeira derivada de P em menos 2 dá um número diferente de 0, então lambda menos 2 tem multiplicidade 1. Mas, neste caso, não vai dar diferente de 0, vai dar 0. Tudo bem. Agora calcula a segunda derivada de P em menos 2. A segunda derivada de P em menos 2 dá 2. Diferente de 0. Pronto, então, esta ordem de derivada vai indicar a multiplicidade. K igual a 2. Lambda igual a menos 2 tem multiplicidade 2. Quer dizer que ele aparece duas vezes como raiz. Certo? Nesse caso, temos duas soluções linearmente independentes. Quem que é a primeira? Exponencial de menos 2x. Esse menos 2 é a raiz, né? Menos 2x. Mas, quem que é a segunda? X vezes exponencial de a raiz vezes x, menos 2x. Pronto, só tem duas. Terminei. Agora, quem que é a solução geral? Você pega todas as soluções e faz uma combinação linear. Neste caso, tem duas, né? Pega as duas soluções e faz uma combinação linear. Essa é a solução geral. Certo? Fica dessa forma a solução geral. Certo? Alguma pergunta? Agora, não esqueçam de estudar como encontrar raízes, né, de um polinômio, pelo menos de grau 3. Tá? Como você encontra a raiz de um polinômio de grau 3. Tá? Isso é importante. Tá? Por exemplo, neste caso, se você usa a fórmula, não? Se você usa a fórmula, você vai encontrar só uma raiz. Você vai encontrar só uma raiz. Pela fórmula, só uma raiz. Certo? Mas, este daqui tem grau 2, tem que ter duas raízes. Então, tem que se repetir duas vezes aqui, não? Essa raiz se repete duas vezes. Tá? Tudo bem, nesse caso é simples, não? Mas se fosse grau 3, como que você faz isso? Certo? Tá bom, então. A gente fica por aqui, então, tá? Certo, professor, sem problema. A próxima aula, quinta-feira, já é aula de revisão, professor? Não, ainda falta mais conteúdo ainda. Porque as aulas vão até que dia? Até 16, não? 16? Mas aí tem que ter as provas ainda. Eu não sei como... O calendário fala até 16, não?
Mas e as provas? Como que vai aplicar a terceira prova, reposição e final? Porque ainda tem a Mas, recuperação, né? mas aí eu acho que dá para passar um dia, pelo menos. Né? 17 dá para aplicar a final. Aí não tem problema, não. Certo? Tá bom, então. Pronto, eu vou enviar as notas. Professor, Quê? boa noite. 16 já, dia 16? Sim, termina tudo, não? Aí, no Mas caso, eu vou... 18 é a final, não é isso? 17 17? é a final. Vai ser Sim. no dia seguinte? Não pode passar, só um dia tudo bem, não? Acho que não dá problema, não. O problema pode Então, ser o ligar. Não, professor, a então gente só. faça a reposição no dia 15 e a final no 16. Não é melhor, não? Não vai mudar a data. Você continua a mesma coisa, a data das provas. Eu não quero mudar, não. Não, mas no Certo? caso já tá mudando a final. Não, tá no mesmo dia, tá? Não, a final tá marcada pro dia 18, professor. Não? Tá marcado 18? Isso, não siga. Pronto. Tá bom. Eu vou olhar Deixa aqui. a data como tá. Deixa como Ô, tá. Eu não professor, lembro, não. Eu não lembro, não. Mas as datas são as mesmas desde o começo. Só que Ah, mudou então tá foi bom. do dia 9, não? 9 que era na quarta-feira, não? Eu tinha esquecido, mas tem que ser a quinta, Não, não? então tá bom, entendi. Tá certo. Esse só que mudou, tá? Ok, As demais continuam, tá? tá no certo, As caso, a demais gente tem continuam. no caso, a gente tem aula dia 3, aí daqui é na quinta. Aí tem aula Isso. na terça, dia 8. Não, é Aí dia feriado. 10 é a prova. Ah, é feriado, não, dia 8. De quê? Dia 8 é Dia feriado. 8? É? No calendário é feriado aí, da É? universidade. Aí dia 10 é a prova, né? É a prova, sim. Depois Então, tem a reposição. quinta-feira já é aula de revisão, né? Dia 3. Não, tem conteúdo ainda. Ai, meu Deus do céu, professor. Meu Jesus. Aí Tem, dia 10. Aí, no caso, vai ter só dia 3. Aí dia dia 10 é a 3. prova, não é isso? Isso, mas tem tempo ainda. Dia 3 tem 4, 5, 6, 7, 8, 9. 30 minutos monitores, não? Tá 30 bom, minutos monitores entendi. aí. Tem que procurar também a eles, não? Professor, no CIGA, a terceira prova está marcada para o dia 9, porém, como o dia 9 é quarta, foi posto Isso. para dia 10. Só para o pessoal Se, ficar compreender melhor. E aí, no CIGA também está como a final dia 17. Só que isso, dia pronto. 17 vai cair num domingo, se não me falha a memória. Deixa eu ver aqui. Não. Não, 17 Não, é cai na não. quinta. Não, eu que Aliás, errei, é na tá? É quinta. 17, Só que, quinta-feira mesmo, tá correto. só que daí, se for 18, vai ser na sexta. E a nossa aula é terça e Foi, quinta. eu que errei. Então, Não, é tá tudo. 17. O Não é professor 17. acertou e o cigarro também, eu que errei. Eu falei errado. Certo. Tá certo. É bom não mudar, porque acho que os alunos também estão se programando para isso, né? E tem Tá muita bom, professor, prova, né? mas não arrocha muito dó, não, viu? Pra gente ficar triste no Natal. Se passar o Natal triste. Não, mas tá certo, tá? Deixa eu preparar Abraço, professor. a próxima aula também. Vou preparar a aula ainda, a segunda aula, tá? Tá bom. Boa noite, bom descanso. Tá bem, Tá boa bom, noite. tá? Tchau. Boa noite.